galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. Então vamos parar de enrolação e vamos direto ao ponto. Hoje a nossa aula é sobre literatura, um pouquinho diferente da parte gramatical. Quando a gente trabalha a parte gramatical, por mais até complicado que seja, a gente consegue nortear o aluno muito bem. Agora a gente vai trabalhar a parte de literatura. Não é algo tão natural para vocês. Quando a gente pega a língua portuguesa, por mais que numa prova de concurso público a gente trabalhe o padrão culto da língua e no dia a dia a gente utilize o português informal, ainda assim a gente consegue trazer para bem próximo do teu cotidiano. Então, a gente consegue entender aquela estrutura do sistema SVC, sujeito, verbo, complemento. Aqui é algo que, se você tem uma bagagem literária, poxa, você vai tirar de letra. Mas se você não tem o hábito de ler, se você não lembra daquilo que você estudou nas suas aulinhas de literatura na escola, talvez você tenha uma certa dificuldade. Então, para minimizar esta dificuldade, o que a gente vai fazer? Ao invés de uma aula subjetiva, devaneios, floreios, viagens, a gente vai fazer um estudo dirigido, em que a gente vai pontuar aqui os elementos mais importantes e vai tecer alguns comentários pertinentes, ok? Então vamos lá. Primeira coisa, gêneros literários dentro da literatura. Vamos definir aqui um pouquinho o que seria essa literatura. Ó, a literatura é uma manifestação artística difícil de ser conceituada. Para nos ajudar a melhor entendê-la, Aristóteles, em sua Arte Poética, definiu aquilo que chamamos de gêneros literários. Portanto, é interessante observar que a história da teoria dos gêneros pode ser contada a partir da antiguidade greco-romana, quando também surgiram as primeiras manifestações poéticas da cultura ocidental. E essas manifestações, na verdade, elas serviam para entender o que era o ser humano. Então, o homem sem a arte simplesmente não é nada. É por isso que na hora que você vai estudar os estilos de época, você tem a falsa impressão que está estudando história. Porque, na verdade, a literatura é talvez uma das ciências mais complexas do entendimento, porque ela serve para mostrar como o ser humano se comportava naquela época, quais eram as suas manias, quais eram as suas convenções, ou seja, qual era a cultura daquele povo naquele ambiente. Pois a literatura, ela permeia todos os aspectos, o econômico, o social, o pessoal e por aí vai. Aí acompanha aqui comigo, ó. Os gêneros literários reúnem um conjunto de obras que apresentam características análogas de forma e conteúdo. Essa classificação pode ser feita de acordo com critérios semânticos, ou seja, de sentido, sintáticos, tem a ver com relacionamento com as classificações objeto, adjunto adverbial, por aí vai, fonológicos, que tem a ver com o som, formais, contextuais, entre outros. Eles se dividem em 3 categorias básicas: gêneros épicos, líricos e dramático. Vale salientar também que atualmente os textos literários são organizados em 3 gêneros: o narrativo, o lírico e o dramático. Ao final da aula, a gente vai falar com mais calma sobre cada um destes 3 gêneros aqui: o narrativo, o lírico e o dramático. Por hora, a gente vai dar uma passada neles de forma bem rápida. Se liga só. Gênero épico ou narrativo. A gente vai agora falar sobre eles e daqui a pouco a gente volta neles para poder massificar um pouquinho mais. Ó, no gênero épico ou narrativo, há a presença de um narrador responsável por contar uma história, na qual as personagens atuam em um determinado espaço e tempo. Pertencem a esse gênero as seguintes modalidades: épico, fábula, epopeia, novela, conto, crônica
ensaio e romance. E aí se liga, quando o cara fala aqui que o gênero épico ou narrativo, ele é trabalhado a partir da presença de um narrador, é necessário que a gente entenda que este narrador pode ser um narrador personagem, pode ser um narrador observador. Então, primeira coisa, esse gênero, ele é preparado para contar uma história. Você pode ver que todas as estruturas aqui são de histórias. Aí quem é que vai contar essa história? É o narrador, que pode ser um cara que participa da história, portanto eu vou chamá-lo de narrador personagem, ou que não participa da história, aí eu vou chamar de narrador observador. É óbvio que o cara vai pegar um fragmento de um texto conhecido e colocar ali na tua prova, e pode ser que ele pergunte se é um narrador, personagem ou observador. Aí vai depender, obviamente, do teu conhecimento de mundo, para saber se aquele narrador participa ou não da história. Mas, professor, e se eu não tiver esse conhecimento de mundo? Se eu não tiver lido este livro, o que eu vou fazer? Você vai olhar o foco narrativo. Porque se o foco narrativo for em primeira pessoa, aí você vai ter um narrador personagem. Agora, se o foco narrativo for em terceira pessoa, você vai ter um narrador observador. Mas como é que isso funciona, Sidney? Simples. Vou te dar um pequeno exemplo. Eu digo assim, ó, eu, João e Pedro fomos ao baile da Chatuba. Olha só que loucura. Lá nós nos divertimos bastante. Pronto, acabou. Eu não sei nem porque que eu falei baile da Chatuba, acho que eu estava falando da Chatuba aqui agora e falei do baile da Chatuba, mas não importa, foi só um mero exemplo. Eu, Pedro e João fomos ao baile da Chatuba. Lá nós nos divertimos. Então eu utilizei a primeira pessoa do singular, porque eu falei eu, e ainda utilizei a primeira pessoa do plural, o nós. Isso é um foco narrativo em primeira pessoa. Então eu sou um narrador personagem, eu estou participando da história. Agora, se fosse um narrador observador, eu utilizaria apenas em terceira pessoa. Eu diria assim, Pedro e João foram ao baile da Chatuba. Lá eles se divertiram muito. Então eu utilizei terceira pessoa do singular e terceira pessoa do plural. É assim que funciona. Aí, talvez alguém levante a bola de um tal de um narrador onisciente, que obviamente se aproxima do narrador observador. Afinal de contas, se eu sou um personagem, eu não tenho como ter noção de tudo aquilo que está acontecendo à minha volta. Agora, se eu estou de fora olhando, eu tenho uma grande propensão a saber de tudo. Por exemplo, Machado de Assis fez o livro Dom Casmurro. O personagem que contava a história era o próprio Dom Casmurro, o Bento Santiago, e falava de sua esposa Capitu. Ele chega ao final da história com a sensação de que fora traído. Agora, ele tinha certeza? Não, ele não tinha certeza. E nós também não tivemos certeza. Parece que ele foi traído, porque é o ponto de vista dele. A gente não escutou o ponto de vista da Capitu, mas não dá certeza. Por quê? Porque ele é um narrador personagem. Se fosse um narrador observador, que está de fora, olhando tudo, acompanhando, aí ele é capaz de saber de tudo, de ser onisciente e de me mostrar de fato se aquela pessoa traiu ou não. Ou então, se cometeu um crime ou não, e por aí vai. Agora, dentro dessa perspectiva aqui, é importante que ele, para contar a história, apresente as personagens que atuam em um determinado espaço e tempo. Então ele vai te situar num tempo e num espaço. E aí se liga só numa paradinha que a gente vai fazer aqui agora, ó. Nesse momento, quando o cara fala em tempo e espaço, quem te proporciona isso? É o narrador. Na verdade, este narrador, ele vai te apresentar aquilo que a gente chama de contexto. E aí, nesse momento, ele vai trabalhar as famosas 4 situações do texto narrativo. Quando aconteceu, onde aconteceu, como aconteceu e quem participou.
para ser considerado um texto narrativo, tem de ter essas 4 situações para valer. Além do narrador, tem que ter isso daqui. Então eu digo, Pedro, João e eu fomos a um baile. Então eu já tenho quem? Lá em Búzios. Aí pá, já botei o onde. Na noite de sexta-feira, já botei o quando. E o que seria o como? O como é o próprio desenrolar da história. A gente vai contando, chegando lá, não sei o quê, papapá. Então, isso daqui tem de ser apresentado no texto narrativo. E aí você vai perceber todas as características pertinentes ao texto narrativo. O que o cara pode fazer? Ele pode te perguntar quando aconteceu a história, onde aconteceu, quem participou, o que de fato aconteceu, qual é o tema central daquela história. Pode perguntar se o narrador é personagem ou se o narrador é observador, se o foco narrativo é em primeira pessoa, se o foco narrativo é em terceira pessoa. E é exatamente assim que funciona. E dessas representações, dessas modalidades aqui, obviamente o conto e a crônica têm mais relevância numa prova, porque são tiradas rápidas. Então uma crônica que trabalha, crônica vem de cronos, tempo, trabalha geralmente aquilo do cotidiano, é muito pertinente para cair numa prova, ok? Agora continuando aqui, gênero lírico. Os textos do gênero lírico que expressam sentimentos e emoções são permeados pela função poética da linguagem. Então vamos anotar isso daqui. Função poética da linguagem. Neles há a predominância de pronomes e verbos na primeira pessoa, o que faz com que a gente considere como função poética. Cuidado, hein? Vamos lá. Além da exploração da musicalidade das palavras, estão entre as principais estruturas utilizadas para a composição do poema elegia, ode, ecogla e soneto. E o principal de todos, obviamente, é o soneto, aquela estrutura em 2 quartetos e 2 tercetos. Isso é o soneto. Agora, quando você fala de função poética, tem que tomar muito cuidado, principalmente porque ele vai apresentar aqui no gênero lírico primeira pessoa. Por que ele vai apresentar a primeira pessoa? Porque é o tal do eu lírico. O que importa para ele é a sensação, a emoção do eu lírico. Ou seja, do cara que está ali contando aquela história. Ou seja, da voz do poema. Só que aí é o seguinte, tem que tomar cuidado com esse negócio de função poética, porque aqui também eu vou ter a função emotiva. E o cara pode tentar te derrubar nisso daqui. Ele pode pegar um fragmentozinho, perguntar qual é a predominância da função que tem ali, naquele fragmento, e você confundir com função poética, porque é um gênero lírico. E é óbvio que ele vai brincar com as palavras. Só que é o seguinte, para ser uma função poética predominante, é necessário que o texto brinque com as palavras, que tem uma brincadeira. Isso vai definir a poética, é mais a estrutura do que de fato a voz. Já nesse momento, quando a gente pensa nas vozes em primeira pessoa, a gente tem aquilo que a gente chama de função emotiva. Importa a minha emoção e não a do outro. Até aí, tudo bem? Então vamos lá. Agora, adiante, a gente pega aqui o gênero dramático. Vamos lá. Gênero dramático. De acordo com a definição de Aristóteles em sua poética, em sua arte poética, os textos dramáticos são próprios para a representação e apreendem a obra literária em verso ou prosa, passíveis de encenação teatral. Vamos lá. A distinção rápida entre verso e prosa. Verso, aquilo que você chama de linha, é na verdade um verso.
e aquilo que você chama de parágrafo é uma estrofe. Já a prosa tem a chamada estrutura linear, início, meio e fim. Então, é parágrafo e linha. Tem que tomar cuidado. Então, se é, por exemplo, um soneto em que você tem 2 quartetos e 2 tercetos, se o cara jogar para cá, ele não está jogando para a terceira linha, ele está jogando para o terceiro verso da primeira estrofe. Agora, se você tem um texto que é em prosa, ele é composto de parágrafos. Então, se o cara joga para cá alguma pergunta, ele está jogando sim para a terceira linha do primeiro parágrafo. É uma conceituação rápida, mas que a gente precisa entender. E, na verdade, a melhor conceituação seria entre prosa e poema. O poema ele é constituído pelas estrofes e pelos versos. A prosa é constituída pelos parágrafos e pelas linhas. Aí, continuando. A voz narrativa está entregue aos personagens, atores que contam uma história por meio de diálogos ou monólogos. Porque, na verdade, a palavra dramático vem da palavra drama, que significa ação. Infelizmente, em algum meio dos estudos, a gente se adaptou a pensar em gênero dramático como se fosse aquilo que é triste. Ah, você faz um drama do caramba. Em algum momento a conceituação mudou dentro do nosso dia a dia. Então a gente acha que é aquilo que é ruim, aquilo que é triste. Mas não. O gênero dramático, que vem da palavra drama, que significa ação, é o gênero que foi feito para ser encenado. É o gênero a priori teatral. Aí, aqui a gente tem, pertencentes a esse gênero dramático, os seguintes textos: auto, comédia, tragédia, tragicomédia e farsa. Então é óbvio que esses três aqui, ó, a comédia, a tragédia e a tragicomédia, que mistura o trágico com a comédia, esses daqui são muito mais presentes em nossa literatura e muito mais gostosos de estudar. Era muito comum antigamente na literatura grega trabalhar o gênero dramático em trilogias. Você tinha, geralmente, o primeiro livro mostrando uma situação ruim, o segundo livro mostrando uma reflexão em cima daquela situação ruim e o terceiro livro fazendo um desfecho. Aí naquele momento era a decisão de fato de toda a reflexão que tinha no livro 2. Então muitas e muitas trilogias surgiram formadas pelo gênero dramático e sempre era para ser trabalhado dentro do teatro. E aí dentro disso surgiu uma função da linguagem muito interessante, que é a função metalinguística. Afinal de contas, o que é a função metalinguística? É uma função que usa a linguagem através da linguagem. Esse meta significa através de. Um exemplo muito bom é o dicionário, que usa a linguagem para explicar termos da linguagem. Quando você tem lá cadeira, substantivo feminino, composto de assento, encosto, hastes de sustentação, isso é puramente metalinguístico. O vídeo show, que é um programa que tem na TV Globo. O que é o vídeo show? É um programa que fala sobre outros programas. Então, um programa da TV que explica outros programas da TV. Isso é metalinguístico. Agora, por que eu disse que surgiu aqui nesse tal gênero dramático? Porque surgiu no teatro. Era o metateatro. Hoje, quando você vai ao teatro, hoje a gente vive a filosofia do stand-up comedy. Então você vai para um cara que interage contigo.
Mas o teatro de verdade mesmo, os personagens eles não interagem com o público, eles interagem entre eles. Mas tinha um personagem chamado Coro que em determinado momento da peça parava de interagir com os personagens, ficava de costas para os personagens e de frente para a plateia. E aí ele começava a analisar criticamente a peça. Ele perguntava assim: aí, o que você achou desse rei corrupto, dessa rainha infiel, desse príncipe frouxo? Então, neste momento, ele utilizava o teatro para explicar o próprio teatro. Então, tudo aquilo que a gente tem de linguagem... Olá, meus amigos! Inicialmente, eu peço licença a vocês, mas essa videoaula é uma videoaula demonstrativa aqui do site Lá Concursos, para que você tenha acesso, que você conheça aí a qualidade das nossas videoaulas. Olha só, papo reto, esse nosso curso, eu garanto para você que ele é completaço, atualizado, ponto a ponto do digital, e nesse curso aí está todo o conhecimento necessário e suficiente para que você seja aprovado no concurso. A sua prova está nesse curso. Professor, qual que é o investimento? Cara, você não vai nem acreditar, é isso mesmo, R$ 119,90. Professor, é o valor da parcela? Não, valor único. Pode parcelar? Sim, nós parcelamos ainda em 3 vezes no cartão de crédito. Pode ter certeza que vai ser o seu melhor curso em benefício de investimento na sua vida. Venha ser guarda municipal do município de Jundiaí. Estuda conosco aqui na Lá Concursos, um site que eu digo para vocês que nós estamos nos especializando em concurso da guarda municipal. Nós estamos fazendo uma campanha aí bastante vitoriosa no município de Jundiaí. Espero vocês aqui na LAC. Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.